Nesse vídeo vamos mostrar agora as últimas formas de... Nesse vídeo vamos mostrar agora mais duas formas de evitar deadlock. Na verdade um pouco mais que isso, vocês vão já descobrir. Começando pela evitar a preempção, né? Ou seja, tirar a preempção e resolver, ou seja, ele liberar de volta a trava, né? Então geralmente os deadlocks surgem porque uma thread tem uma trava e espera para uma segunda, e nessa espera ela não libera a anterior, tá? Para resolver isso, e lembre que eu já falei, as bibliotecas elas têm uma função do tipo try lock, que é o quê? Você verifica se o lock está livre, e se não tiver, você pode fazer outras coisas. Então olha aqui um exemplo bacaninha. A thread trava L1 e tenta travar L2. Se ela não conseguiu travar L2, ela libera L1 e tenta de novo. Ó, não faça isso aqui, por favor, tá? E volta para cá. Vocês sabem por que não, GoTos não são considerados legais? É porque eles transformam o seu código num macarrão maluco, né? Por que se criou if? Por que se criou repetição? Por que se criou função? Para organizar o código. Os códigos, na época do BASIC, antigamente, eles eram todos baseados em GoTo. BASIC é uma linguagem de programação lá do começo dos anos 80, 70, sei lá. É a linguagem básica mesmo, né? Que era basicamente, ela não tinha if, não tinha até condição, mas era com GoTo, não era if, else. Você botava assim, condição verdadeira, GoTo não sei aonde. Aí logo embaixo tu botava o GoTo pro else, e assim vai. Então, era um caos para programar assim. Por quê? Porque é menos estruturado, né? Botar repetição é estruturar melhor o seu programa, você entender melhor o funcionamento do seu programa, tá? Então, se você tá precisando botar um GoTo, é que seu programa tá com uma gambiarra. Às vezes acontece, né? Tem gente que fala que até break, essas coisas também mas aí é um pouco de break, continue, né? Mas é um pouco de preciosismo, eu acho, tá? Mas então, por que isso aqui resolve deadlock? Porque ele solta, se ele não, ele pega a primeira trava. Se ele tentar pegar a segunda e não conseguir, ele libera a primeira e tenta de novo, né? Ou seja, ele não tem esse problema de pegar a primeira por exemplo, se for só uma CPU, ter uma troca de contexto e outro cara vir pegar a segunda, por exemplo. Ou ainda alguém já ter a segunda e querer a primeira, né? Isso facilita. Por quê? Porque ele vai soltar essa thread e vai tentar de novo. Vai soltar essa trava e vai tentar de novo. Então se resolve. Qual é o problema disso aqui? Esse daqui tem um problema bem interessante, né? Se tiver dois caras fazendo isso, aqui é lock L2 e o if, outro aqui menor porque demora muito, né? TL. Try lock isso aqui, tá? L1. Aí unlock L2. Go to. Tá quase bom esse código, né? Então vamos dizer, o contrário. O que pode acontecer? Olha só que coisa maluca. Vamos dizer que estão rolando em paralelo real. Um paralelo de verdade. Thread 1 travou. Esse cara. Thread 2 travou L2. Então as duas travas estão ocupadas. A thread 1 tenta travar L2, não consegue porque está presa. A thread 2 tenta travar L1, não consegue porque está presa. A thread 1 solta L1, a thread 2 solta L2. E eles voltam e tentam de novo. A thread 1 trava L1, a thread 2 trava L2. A thread 1 tenta travar L2 e não consegue. A thread 2 tenta travar L1 e não consegue. Destrava L1, destrava L2, tenta de novo. E 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 tenta de novo. Para sempre. Entre aspas, né? Isso daqui não é um deadlock. Por quê? Porque ninguém tá morto, né? As threads ainda estão tentando. Isso aqui é um erro diferente. Esse erro
Se chama Live Lock. Olha que sem graça, né? Live Lock. E ocorre quando as threads estão ativamente tentando pegar um recurso e não conseguem. E tipo assim, cada thread tem um recurso. Ela tenta pegar o recurso do outro e. Ah, não consegui. Mais tarde eu tento de novo. E essa daqui faz a mesma coisa. E elas soltam, depois elas pegam e tentam de novo. Elas soltam, pegam e tentam de novo. Soltam, pegam e tentam de novo. E aí não tem. Elas estão vivas, mas não conseguem fazer o que elas têm que fazer. Tá? Aquela história. Mesmo com try, na prática isso pode acontecer. Tá? Como é que se resolve isso aí? Meu amigo, uma das soluções mais coisas, você mete aqui um sleep random, né? Para elas não ficarem sincronizadas. Porque isso aqui é difícil de acontecer, esses códigos são pequenos, né? É difícil de acontecer entre aspas, é difícil de acontecer com duas, mas com 100 aumenta um pouco a chance, né? Então o que você pode fazer, por exemplo? Você pode botar elas para esperar um pouquinho para elas desincronizarem, esperar tempos aleatórios. Resolve, resolve. Só que isso daqui, com esse try, não é muito prático em cenários reais mais complexos. Por quê? Porque muitas vezes, se as travas estão distantes, é complicado esse go through. Se uma trava está dentro de uma chamada de função e a outra na anterior, também é mais complicado. Vai ter que voltar, dizer uma flag e fazer um monte de gambiarra para tentar de novo, né? Além disso, se eu tenho. Isso aqui é com duas. Se eu tenho 5, e a última desse problema, eu tenho que bloquear, eu tenho que liberar todos os outros. Basta eu esquecer um para eu estar arriscando o deadlock novamente, né? Então, resolver deadlock por try pode funcionar, mas não é muito factível, não é uma coisa tão normal em mundo real. Acontece. Acontece principalmente, eu já usei quando a gente tem um recurso que é difícil ficar livre, né? Então eu pego uma trava, tenta pegar outra, não conseguiu, porque aquele recurso é muito ocupado, eu destravo essa e vou fazer outra coisa. Mais tarde eu tento, né? Mas ainda pode dar starvation, etc, tá? Cara, programação de sistemas é suja e complicada. Vocês vão ter que se acostumar com isso. Por último, a gente pode falar simplesmente, olha, sabe como a gente vai resolver esse negócio? A gente não vai ter sessão crítica, tá? Ou seja, a gente não vai ter fazer uma exclusão mútua na sessão crítica. A gente não... Porque qual é o problema aqui? O problema é que são os locks, né? E se eu não tiver lock, eu não tenho deadlock, porque não tem lock. Então não tem dead, então não tem nada, né? Então como resolve aí tirando exclusão mútua? É basicamente usar aquelas instruções atômicas de CPU que eu mostrei na outra aula lá atrás para resolver a questão, resolver uma sessão crítica sem precisar de travas. Se não tem trava, não tem como dar deadlock, né? Então lembrem do compare and swap. O compare and swap ele recebe uma variável, um valor esperado e um valor novo. Se o valor da variável for o valor esperado, ele atualiza, senão ele retorna a zero, né? Então, se o valor, por exemplo, se for falso, você bota verdadeiro, só para dar um exemplo, né? Mas se já for verdadeiro, ele retorna a zero e tu tenta de novo, né? Então isso dá para fazer um monte de coisa com isso, né? Quer um exemplo? Lembram daquele um dos primeiros exemplos que eu mostrei, que era 5 threads que incrementavam um contador, né? Aquilo lá, lembra que ficava mais lento com os locks? Aquilo ali, se tu botar com compare and swap, ele fica mais rápido. Ó. O que é um incremento atômico? Ele pega o valor velho e tenta, por exemplo, vamos dizer que esse valor é 1, né? Ele vai pegar o valor velho e vai tentar somar 1 e colocar na variável valor. Então, ó, se a variável valor ainda tiver o valor velho, agora ela vai ter o valor velho mais 1. Se não, ele tenta de novo, né? Até conseguir. Quando ele conseguir, ele sai. Então, ó, se eu quero fazer um incremento, vamos dizer que o valor da variável é 3. Eu boto 3 aqui e 1, né? Se isso daqui 3 é igual a 3, então ele vai incrementar e o valor vai virar 4. Mas se, por exemplo,
aqui era 3, mas entre essa linha e essa outra, o valor agora é 4, porque ele foi atualizado por outra thread, ele vai dar o quê? 3, 1. Esse if vai dar falso, e ele não vai incrementar, vai dar 0, ele vai tentar de novo, né? Aí ele vai pegar o valor de 4 aqui e vai tentar de novo. Se tiver continuado ficando igual a 4, ele vai funcionar. Se não, ele vai tentar de novo e assim vai, tá? Isso aqui, ou seja, você consegue fazer um contador atômico facilmente. Isso aqui é um exemplo de como fazer um contador, mas dá para fazer isso com até outras estruturas de dados. Por exemplo, uma lista, tá? Vamos olhar essa lista aqui. Eu inseri um nó na lista é o quê? Eu aloco, verifico... Olha aqui o asset. Isso é legal. Programação de adulto. Verifico se a alocação funcionou. Coloco o valor lá. Faço o cara novo apontar para o cabeça da lista. E ele vira um novo cabeça. Se essa lista for usada por múltiplas threads, tem uma condição de corrida aqui, né? Em 2 lugares. Né? Por quê? Vamos pensar aqui, tá aqui a lista, né? Adoro desenhar listas. Aqui é a lista. Então, ó, eu gero um novo valor. Vou botar aqui. 1, 2. Vou botar o cara 3 aqui. 3. Eu faço ele apontar para o cabeça e faço ele virar o novo cabeça, certo? Onde pode ter uma condição de corrida aqui? Vamos dizer o seguinte. Eu vou adicionar criei um cara e outra thread criou outro cara. Botei aqui o valor 4, outra thread botou o valor 5. Essa thread apontou para o cabeça. Essa thread apontou para o cabeça. Essa thread se fez um novo cabeça. E essa thread se fez um novo cabeça apagando isso aqui. O que eu tenho agora? Eu tenho uma lista que um dos elementos que foi adicionado nela não está na lista. Eu não consigo chegar nele, né? Porque ele vem do cabeça e anda. Isso é palha, né? Onde aconteceu isso? Bem aqui. Na hora de apontar para o cabeça, ninguém mais pode mexer no cabeça até eu virar o novo cabeça, né? Então, tipo assim, eu tenho um nó, aponto pro cabeça e eu viro o cabeça, isso tem que ser atômico, né? Porque senão acontece isso que aconteceu agora, certo? Como eu resolvo uma coisa dessa com lock, eu meto aqui um mutex, né? Eu faço um lock aqui e um unlock aqui depois, né? Então resolver com lock é simples. Como resolver isso sem lock usando component swap? Agora é interessante. O que ele vai fazer? Ele vai apontar pro cabeça e vai tentar virar o novo cabeça. Se ele não conseguir, ele tenta de novo. Ó. Vamos olhar aqui. O que ele quer? Ele quer que o novo cabeça seja o cara novo, né? Mas se o cabeça... então você tem aqui a lista. Ó, repetir o exemplo, né? Eu tenho 2 caras novos aqui. Esse é o cabeça. Pegar. Então, olha só. Vou chamar aqui de 1, 2. Cara, esse é um H. 3 e 4. Tá? Então, olha só. Vamos dizer que as 2 threads estão aqui. Esse cara apontou pro cabeça. Esse cara apontou pro cabeça. Agora vem o component swap. Ele vê, o cabeça é o meu próximo? Se for, agora o cabeça sou eu. Agora, o segundo cara, o que ele vai olhar? O cabeça é o meu próximo? Não é. Então, o que ele vai fazer? Vai dar falso. Ele vai apagar isso aqui. Vai fazer, o meu próximo é o atual cabeça. E vai checar. O meu próximo é o atual cabeça? É. Então, ele apaga isso. E ele vira o cabeça. Tá quase bonito, né? Então, ó, o que é isso? É uma inserção em lista encadeada concorrente sem trava. Bonito, né? Isso aqui não tem como gerar deadlock porque não tem lock. Então, não tem uma trava.
não tem segura e espera, né? Porque não tem o que segurar. Não tem exclusão mútua. Muito mais, né? Aquela história. Isso aqui é um insert. Juntar isso com delete, update, read, não é trivial, tá? É um pouco complicadinho. Mas, em contrapartida, tem muita gente trabalhando nisso. Isso é uma área interessante, que é implementação de estruturas de dados sem travas, tá? Então é uma área de pesquisa grande. Vale a pena dar uma olhada para quem se interessou. Acho que professor, eu sou meio louco, eu gosto de sofrer. Eu quero fazer estrutura de dados concorrentes. Vai lá, amigo, tem muita coisa legal que pode ser feita ali. É uma área bem bacana. Outra forma de evitar o deadlock é justamente evitar evitar que as funções que tem que usam essas travas elas não rodem junto, né? Ou seja, você não tem exclusão mútua. Por quê? Porque ou uma função está usando a seção crítica, nenhuma outra está usando, né? Então, aquela história, em vez de evitar deadlock, em vez de prevenir deadlock, eu evito deadlock acabando com as seções críticas, né? Tá? Na prática, para fazer isso, eu tenho que saber quais locks são travados por quais threads. Tá? E usar o escalonamento para resolver isso. Ou seja, agora eu vou ter um escalonador que conhece meu programa. Olha só que loucura. E ele garante que, ó, enquanto está rodando essa função aqui, que tem a seção crítica, ninguém pode estar rodando em paralelo para mexer nas coisas. Tá? Então, por exemplo, tem uma thread que tenta travar L1 e L2. Outra thread que tenta travar L1 e L2 também. T3 trava só L2, T4 não precisa de travas. A gente pode gerar uma tabela dessas, onde a gente vê, cara, quem foi igual e tiver mais de um, vai se gerar deadlock. T1 e T2 pode gerar deadlock, é só inverter. Né? Como você resolve isso? Você olha, bicho, certeza, se T1 rodar e depois rodar T2, se eles não rodarem em paralelo, ou se não tiver preempção para fazer as coisas, os dois rodam na mesma CPU, não tem como haver deadlock, tá? Por quê? Porque esse aqui tá fazendo, faz o que tem que fazer e esse aqui faz depois, né? Então não tem aquele negócio dos dois estarem pegando ao mesmo tempo, tá? O escalonador garante isso. E isso aqui geralmente é sem preempção, tá? É com yield, né? Com yield, dê a preferência. Então é um caso bem específico, né? Que basicamente tem múltiplas CPUs, você tenta evitar que os caras fiquem em CPUs separadas. Tá? Não vou falar tanto porque isso é bem raro. É muito limitado, mas é geralmente utilizado em sistemas embarcados. Sistemas embarcados você vai ter pequenas CPUs e tu bota, ó, eu tenho que botar os caras que usam o mesmo recurso na mesma CPU, que aí roda um de cada vez e não tem paralelismo, tá? Qual é a vantagem disso? É que isso pode ser muito mais rápido, não tem trava, não tem SO, não tem espera ocupada, não tem spinning, não tem nada, né? Mas isso aí tem que ser feito na mão, então é muito raro e é um pouco fora do escopo dessa disciplina. Por último, e a que eu acho que é a solução mais realista de deadlock que tem no mundo é detectar e recuperar. Que é na prática, ao invés de eu tentar prevenir deadlocks, eu vou tentar resolver os deadlocks. Ou seja, eu vou detectar deadlocks e vou fazer alguma coisa para resolver eles. Então, o que é isso? Eu verifico minhas threads. Se tem uma thread que está demorando muito para fazer alguma coisa, ela pode estar com deadlock. Aí eu posso agir, por exemplo, matar a thread e liberar o lock na marra. Né? Isso é só um exemplo, tá? Então, na prática, o que ele faz? Quando se detecta deadlocks, você reinicia um pedaço. Em sistemas de banco de dados, isso é normal. Né? Olha que loucura. Banco de dados é um negócio tão grande, tão cheio de trava, que é um monte de tabela, tem trava de linha, trava de coluna, trava de índice, bicho, isso é uma loucura. O cara chega uma hora e desiste, e fala assim, olha, eu fiz o meu melhor, mas deve ter deadlock aí ainda. Como resolve isso? O banco de dados checa, olha, tem umas tabelas aqui que estão travadas e as threads estão. A gente mata e começa de novo. E o sistema continua. Eu trabalhei uma vez num esquema que era um coletor de internet, que ele fazia isso. A gente sabia que os coletores iam morrer mais cedo ou mais tarde, né? Iam entrar em deadlock, ou ia dar algum pau ali. Então, de X em X horas, a gente simplesmente matava todos, reiniciava todos, nem olhava. Né?
Então essa é a estratégia de computação mundo real. Tipo assim, cuidar do problema, ou seja, prevenir o problema pode sair muito caro. Pode ser não trivial. Então, ao invés de tentar prevenir, eu remedio, né? Às vezes remediar é melhor que prevenir. Mentiram pra vocês, né? Nem sempre. E é uma loucura. Em sistema, você tem que botar na ponta do lápis. É melhor prevenir ou é melhor remediar? O que vai custar mais? No pequeno, médio e longo prazo. Certo? Então eu queria deixar para finalizar essa aula essa mensagem para vocês. Às vezes, remediar pode ser melhor do que prevenir. Tenham um bom fim de semana e até a próxima aula.